Opa, bem-vindo à nossa segunda aula. E nessa aula hoje a gente vai falar basicamente do que é ser um programador. Eu sei que talvez você esteja falando assim, caramba, eu já sei o que é ser um programador. É aquela pessoa que cria programas. É óbvio que um programador ele cria programas. Mas lembra daquilo que a gente comentou? Do iceberg, dos tangíveis, dos não tangíveis, ok? E hoje a gente vai discutir, dar um passo para trás, dar uma olhada nesse problema como um todo e eu vou explicar para você como eu resolvi esse problema que basicamente vai fazer você ganhar muito mais dinheiro como programador do que a grande maioria. Claro, isso não é uma fórmula secreta, não é, aliás, uma fórmula mágica também, mas é um caminho bastante possível que vai fazer você seguir com muito mais eficiência. É como se você colocasse, como se estivesse num carro e colocasse combustível naquele carro e aquele carro fosse muito eficiente e fizesse mais, vamos dizer assim, quilômetros por litro. Ok? Então vamos lá. O que é ser um programador? Bom, vamos começar a falar do programador da década de 60, que é quando começou, claro, a programação, ela data aí de, vamos dizer assim, milênios, ok? O primeiro computador datava lá dos romanos, ele era mais ou menos 2000 anos atrás, ali na idade de Cristo, e ele servia basicamente para calcular posições dos astros, para poder prever clima, para conseguir fazer navegação. Ok? Na aula do programar do zero, na parte histórica, eu falo basicamente disso. Mas a era moderna, vamos dizer assim, da programação começou pós-guerra, com o ENIAC e depois os computadores da IBM, e o restante é história. Mas voltando, os computadores, né, o programador da década de 60. Bom, naquela época a tecnologia era muito cara. Não era incomum você ver computadores que hoje têm a capacidade basicamente quer dizer, capacidade de 1% desse aparelho que está aqui comigo, desse telefone, que ocupassem aí muitos metros quadrados num centro de pesquisa ou numa universidade. E como ele era restrito a essa situação, porque pessoas como eu e como você não conseguiam adquirir esses computadores, aliás, eles não serviam para muitas coisas naquela época, a não ser fazer contas, né? E contas muitas vezes até simples, mas eles faziam muito rápido, perto da capacidade que eles tinham. Claro, comparado hoje é ridículo. Mas eles se resumiam basicamente em cientistas, institutos de pesquisa, porque é onde tinha, vamos dizer assim, grana o suficiente para bancar toda essa infraestrutura, todo ele ligado, toda essa situação de ar-condicionado, pessoas especializadas que conseguiam mexer. Então, tudo isso ficou muito restrito por, vamos dizer assim, décadas nesses ambientes. Então, os programadores, vamos dizer assim, os primeiros programadores vieram dessa situação. Cientistas, estudiosos, né, que estavam lá nas faculdades, nos institutos de pesquisa, normalmente aí grande maioria americana, e eles estavam lá trabalhando nessas máquinas, resolvendo problemas científicos, ok? E não de cunho, vamos dizer assim, comercial. Depois de um tempo, isso foi começando a se popularizar. Se você ficar mais interessado nessa importante época, assiste Piratas do Vale do Silício. É um filme até antigo. Se eu não me engano, se data da década de 90. Tem no YouTube, se eu não me engano. Você pode assistir e fala muito dessa parte que é do final da década de 70 com 80, com a revolução dos desktops e principalmente da grande briga da Apple e da Microsoft. Então, avanço na tecnologia acabou se tornando muito importante e essa tecnologia com certeza foi ficando muito mais acessível. Pegando novamente esse exemplo, hoje né, eu tenho um telefone que tem a capacidade, vamos dizer assim, muitas e muitas vezes mais potente que aqueles computadores que ocupavam aquelas salas inteiras das universidades. Legal. Isso eram os programadores, no bom sentido, dinossauros.
E eu já conheci um programador da década de 60, sei um pouco o que eu estou falando, e ele comenta que, só um gancho aí nessa história, nessa época ele fazia o seu doutorado lá nos Estados Unidos. Eu conheço essa pessoa, um grande amigo meu, e ele falou que o computador portátil que eles levavam em campo para poder fazer medições meteorológicas, para poder validar modelos, fazer coletas de dados, eles precisavam levar isso numa carretinha, porque era do tamanho de uma geladeira. Sim, também não é geladeira. Então você começa a perceber aí que a vida dos programadores naquela época não era tão fácil. Não que hoje seja mais fácil ou difícil, mas hoje as coisas estão muito mais tranquilas do que naquela época, porque a tecnologia ajuda muito. Eu estou aqui falando com você e gravando esse vídeo do meu computador, é um laptop bastante potente, já tem essa câmera integrada maravilhosa, teclado, mouse. Naquela época não era tão fácil assim. E os novos programadores? E eu? E você? Onde que a gente entra nessa história, né? Onde que a gente consegue se encaixar nisso aqui? Deixa eu melhorar um pouquinho a resolução, já falo disso. Bom, os novos programadores agora estão enfrentando um problema muito maior, que é a comoditização, ou seja, tornar a tecnologia uma commodity. Porque lembra que eu comentei? Essa tecnologia ela foi evoluindo naturalmente e ficou meio que banal. Hoje você consegue comprar um computador razoavelmente interessante na faixa aí de R$ 1.500. É muito dinheiro, claro. Só que é perfeitamente possível. Se você pegar este computador e compará-lo aos computadores de alguns anos atrás, você vai ver que esse computador é muito melhor. Okay? Então a tecnologia ela vai escalando cada vez mais e a programação e os sistemas operacionais, as tecnologias vão, vamos dizer assim, evoluindo junto com o hardware, com certeza. E isso vai ficando muito mais acessível também para a gente que é programador. Só que isso está ficando de uma certa forma tão banal que é quase como se fosse uma commodity. E eu sei que talvez você esteja até discordando disso comigo, mas hoje, se você, por exemplo, precisa programar, você pode escolher linguagens, muitas vezes até gratuitas e open source, sem pagar nada, muito boas, que você consegue prototipar e fazer sistemas de um dia para a noite. E isso acabou virando uma commodity, ou seja, é muito barato, é muito tranquilo. Qualquer pessoa, ou a gente brinca que normalmente o pessoal que é mais experiente, qualquer hoje sobrinho consegue começar a pegar um programa, uma linguagem dessa e começa a programar. Então imagina que você hoje está comprando, por exemplo, vamos imaginar uma situação, uma commodity. Você está comprando aí um café, né? Você vai lá no supermercado comprar café. Claro que o café em si, ali, ele tem algumas variáveis, como por exemplo a qualidade do café, né? A que vem da torra, da colheita e tudo mais, mas no fim, café é café. Café não tem marca. Imagina o café lá na planta, né? Na árvore. Como que ele se comporta? É uma sementinha que está lá, ele tem uma espécie. E se você falar hoje de marca de café, como é que eu olho para essa planta? Como é que está a marca dela, né? Qual é a marca do café? Não tem. Isto é basicamente, a grosso modo, commodity. Ou, por exemplo, carne. Normalmente você costuma ver os índices, inclusive, de preço lá, arroba do boi gordo. E ele tem até um índice que é regulado por um órgão para que ele possa controlar melhor esse preço para que não fique uma bagunça, porque carne, por exemplo, é o índice de consumo, vamos dizer assim, primário, né? Todo mundo precisa comer, principalmente carne. E a tecnologia acaba ficando um pouco nessa onda, ou seja, hoje eu vou lá, compro um laptop, parcelo em 24 vezes, 24 lá de R$ 80, começo a fazer meu primeiro programinha, baixo algumas videoaulas no YouTube, ou então entro num curso livre, por exemplo, igual você está aqui comigo. Se você for um autodidata, você pode comprar um livro nas livrarias, ou juntar tudo isso. Eu compro livro, assisto vídeo no YouTube, eu compro cursos e vou, né, conseguindo
e vou conseguindo aprender de uma forma tranquila. Se você tivesse isso, por exemplo, na década de 80 e 90, você teria que comprar um sistema operacional, comprar uma linguagem de programação, provavelmente você estaria ali, ou então numa linguagem ainda muito limitada, como por exemplo Basic, que foi onde eu aprendi a programar, você não teria essa situação. Então, se a gente comparar hoje essa comoditização, né, a, por exemplo, carne, café ou qualquer coisa do tipo, e vai ficando mais banal, o preço, vamos dizer assim, desse serviço naturalmente despenca. É a lei do mercado, né? A lei da oferta e demanda. Enquanto eu tenho muita oferta e pouca procura, o que acontece? Esse preço cai. E de repente eu posso até manter essa demanda, mas também a oferta cresce muito. E o que acontece? Naturalmente eu deixo em desnível essa balança e isso aí acontece. Isso acontece muito também na área de serviço. Claro que não acontece tanto assim, porque essa área de serviço tem vários níveis e principalmente também a indústria hoje está precisando de bons programadores, mas tem quase como se fosse um abismo entre que você está saindo agora, né, dessa etapa de início de estudo, ainda que eu chamo de programador júnior, o mercado chama isso de programador júnior, até o programador mais especialista, que são aqueles programadores que vão ganhar de 5, 7, 10 até talvez 20 mil reais, como até a mídia anuncia. Então tem um abismo aí, que esse abismo você precisa vencer. Não é fácil, mas eu tenho certeza que com esse método que eu criei aqui, principalmente focando nesses 4 fundamentos, que não tem nada a ver com tecnologia, por incrível que pareça, você vai conseguir vencer, vamos dizer assim, esse abismo aí entre o início e ser um especialista. E é claro, você vai continuar estudando porque é aquilo que eu falei. Se você entra no restaurante, você entra numa pizzaria ou talvez até numa padaria, ter ali o pãozinho quentinho e gostoso é obrigação da padaria. Ok? É obrigação. Assim como no bom sentido, é a sua também obrigação de saber programar direitinho. E como que a gente consegue então resolver essa questão da comoditização da tecnologia? Olha só, estou quase conseguindo aprender a falar essa palavra. É o que eu chamo de quadrante mágico. Então imagino que você é somente um robô no bom sentido, você recebe instruções de alguém e você transforma isso em linha de código. Qual é o seu valor nisso? É um valor muito baixo, porque você consegue pegar essa peça que é você hoje, vamos dizer assim, te comparar a um robô, eu sei que não é, não fica bravo comigo, mas eu estou tentando te mostrar um novo cenário, ok? Eu também, quando eu vi esse cenário, não achei muito legal, mas eu entendi rapidamente e comecei a trabalhar. Voltando, então imagine que você é uma peça substituível dessa grande engrenagem que é o negócio. Você está inserido dentro de um negócio, normalmente dentro de uma empresa. E você recebe ordem de alguém e transforma isso em linha de código. E você não sabe nada dessas ordens, você não sabe nada disso. Então você é uma pessoa que eu chamo, dentro da estrutura do negócio, de uma peça de baixo valor. É algo que é facilmente substituído, porque você acha isso fácil no mercado. É como hoje eu querer ir no supermercado e falar assim, olha, eu quero tomar um café. Eu particularmente, não sou uma pessoa muito exigente com café, então para mim, para ser sincero, qualquer café lá na prateleira pode servir. Então o que, que vai mudar? Vai mudar ali a embalagem, vai mudar um pouco o preço, vai mudar a apresentação, vai mudar, claro, um pouco ali a qualidade, mas para mim que não conheço café, tanto faz, ok? Então, se você está inserido dentro desse contexto de negócio, que é um cara ou uma pessoa focada somente em tecnologia, somente em programação, você é uma peça facilmente substituída dentro desse negócio. Por quê? Porque tem outro programador que sabe mais, igual ou mais que você nesse momento. Isso é um fato. Sempre vão ter pessoas piores, sempre vão ter pessoas melhores que você. E não fui eu que inventei essa lei, essa regrinha. Então, onde que fica esse quadrante mágico que eu chamo? Imagine que você tem ali um grande cenário. Qual é o seu quadrante mágico? É o quadrante que você precisa ficar inserido. Que é o quadrante em que você domina a ferramenta, domina a tecnologia, mas você tem valor para esse negócio. Você é uma pessoa que é vista como valor. Vamos dizer assim, em termos numéricos, matemáticos e não sentimentais. Qual que é o valor do seu amigo para você?
com uma pessoa que está passando na rua. Com certeza esse amigo para você, ou esse parente, ou seus pais, tem muito mais valor que essa pessoa que está passando na rua. E a gente não desmerece ela, porque ela é uma pessoa, assim como eu, assim como você. Mas na sua visão, no seu óculos, na sua lente do seu óculos, você tem mais visão. Por quê? Porque é o seu pai, porque é o seu parente. Ok? Então você precisa ser esta pessoa de valor para o modelo, para o negócio a qual você trabalha. Ok? Você precisa ser isso. E como que você consegue ser esta pessoa? É o assunto que eu falo agora na grande solução. E acredita, não tem mágica. Bom, vamos falar então um pouquinho. Eu vou encolher aqui esses ramos para que a gente possa para que a gente possa focar. E por incrível que pareça, como eu já comentei com vocês, a tecnologia não importa muito. E eu vou te contar uma história para provar isso aí para você. É o que eu chamo da maldição do técnico. Toda pessoa que é da área de tecnologia, por amar a tecnologia e consequentemente gostar ali de programar, se você for um programador, você vai querer resolver problemas técnicos de uma forma muito complexa. E eu até falo isso num vídeo do YouTube, que o título dele é A Pior Desgraça de um Programador. É um título meio apelativo, eu sei. E lá eu falo muito dessa parte, que é essa questão do complicar. Então, naturalmente, nós programadores, eu estou inserido dentro desse contexto, porque eu também sou programador, a gente tem a tendência natural de criar aquela engenhoca da rebiboca da parafuseta, porque você está trabalhando com aquela linguagem, trabalhando com aquele framework, é muito legal. E é legal de verdade fazer isso. Só que é legal pra gente, não é legal para o negócio, porque o negócio precisa ser simples. E lá eu falo também disso, de complexidade de alguma coisa, e eu comparo. Claro que eu comparei coisas que não tem nada a ver, mas é só para te exemplificar que eu falo o que é mais complexo, um toco de madeira ou um carro. É óbvio que um carro tem muita peça lá, então a chance desse carro estragar, dar problema, é muito maior do que o toco de madeira. Claro que eu estou desprezando toda a serventia de um toco de madeira e de um carro. Claro que um carro, dependendo da situação que você está, é muito mais interessante do que um toco de madeira e é por isso que você paga mais caro e tem mais peças, etc, etc. Mas nivelando só em termos de complexidade, um carro é muito mais complexo, por consequência tem chance de estragar. Então se você pega aquele novo framework que seu amigo falou que é legal e coloca nesse problema para resolver, sendo que o problema é simples, não precisa disso, o que vai acontecer? Vai ficar aquela máquina complexa com uma chance imensa de dar problema. E também uma chance imensa do seu telefone tocar sábado, que é bem aquela hora que você está se divertindo, fazendo o que você mais gosta. E falar assim, ô fulano, o seu sistema caiu, né? Tá com problema, ok? Então, a grande questão é, a tecnologia não importa muito, ela importa como um problema, como uma ferramenta. Assim, o quanto importa um martelo e uma chave de fenda. Por que um martelo deveria ser mais importante que uma chave de fenda? Depende do momento que você está. Se é para pregar, né, um prego, um martelo é mais interessante que a chave de fenda. E se a chave de fenda for e se tiver um parafuso, a chave de fenda do que um martelo. Então pensa que programação ele é simplesmente para resolver um problema e não para ficar causando um. Então a grande estratégia é se aproximar do negócio do seu cliente. Então se você trabalha, por exemplo, num ramo, num negócio que é ali da área financeira, seguros, por exemplo, você não vai ser um programador, né, cego ao negócio. Você vai ser um programador que vai ficar atento àquele negócio, algumas regras. E eu vou falar mais para frente sobre isso, sobre algumas questões que podem estar surgindo na sua mente, que é, pô, será que eu vou ter que deixar de programar? Será que eu vou ter que ser uma pessoa que vou ter que largar código e vou ter que ficar só em reunião, em PowerPoint? Absolutamente não. Ok? Você pode ser vamos dizer assim, uma pessoa ligada ali à tecnologia, à programação, mas sabendo do negócio. Você vai ter conceitos, porque essa parte aí de reuniões, PowerPoints, etc., vai estar delegada àquela pessoa que vai ter que fazer isso. Mas pelo fato de você saber desse assunto, claro, com não toda a especialidade do que um homem de negócio, vamos assim dizer, não vai te afastar dessa situação, mas vai te ligar ainda mais o negócio, fazendo você
virar, vamos dizer assim, uma pessoa mais valiosa para aquele negócio, uma peça que não é substituída facilmente. Consequentemente, mais valioso, e quanto mais valioso você for, né, mais você vai ganhar. E eu já experimentei isso e eu sei o quanto isso é importante. Então, a questão é, seja um resolvedor de problemas, né? Então, a grande questão é que você vai ser uma pessoa que vai promover soluções, não complicações, que é aqui os que eu comentei de falar. E a grande questão é que você vai tratar isso com uma certa facilidade. Então você não pode fazer o cliente a qual você está prestando serviço, e a gente já vai falar um pouco mais desse tópico para frente, pensar muito. Você não vai entregar essa complexidade para ele, você vai ser um resolvedor de problemas. Como assim? Em vez de você passar a bola quadrada, você vai passar a bola redonda. Então, como que você já sabe partes dessa regra do negócio, você já vai embutir essas facilidades. O que eu quero dizer? Se, por exemplo, esse dispositivo é um dispositivo que é touch, para que eu vou encher de botões aqui? Agora, se eu estou numa calculadora, por exemplo, aquelas calculadoras de mesa que ficam lá naqueles balcões de comércio, não faz muito sentido ser touch, porque talvez ela não seja suficientemente resistente, vai ficar muito cara. Então lá faz sentido você colocar muito botão. Só que se você está fazendo calculadora, você vai prezar bons botões. Agora, se você está fazendo alguma coisa touch, você vai prezar uma boa tela. Entende a diferença? O que não pode acontecer é você prezar por uma boa tela, transformar isso num critério primário por uma calculadora que não merece resolver os problemas de outra forma, ok? Não tem problema se não tem glamour naquela solução que você está fazendo, porque a sua solução tem que fazer funcionar. E o negócio é o foco, o negócio da pessoa que você está prestando serviço. Lembra sempre, valor na cabeça do seu cliente, na cabeça daquela pessoa que você está prestando serviço. E eu vou falar um pouco mais para frente que essa questão do emprego acabou. Acabou a questão do emprego. Por quê? Porque as máquinas estão de olho no nosso emprego. Talvez você esteja dando risada de mim agora, mas você não vai estar dando risada num futuro não tão distante assim, que vai ser muito comum de uma máquina, de uma inteligência artificial falar para ela como você resolver aquele problema, no sentido seguinte, não de criatividade, porque a criatividade ainda está um pouco distante, mas no contexto seguinte, olha, cria uma tela para mim, agora coloca nessa tela o campo ABC, dentro desse campo ABC eu vou ter o nome, endereço e telefone e um botão OK. Qual que é a dificuldade de uma máquina fazer isso? É só interpretar a nossa fala e ela já conseguiria montar, por exemplo, essa tela. Então, se você é um programador montador de tela que não usa a sua criatividade e, consequentemente, traz valor ao negócio, o que vai acontecer? Você vai ser facilmente substituído. É uma peça. E não tem problema nenhum você fazer esse tipo de serviço. O único problema é você fazer só isso. Ou seja, só depender disso. Lembra, aí ainda existe, ficou um pouco um nicho ainda, mas lembra dos datilógrafos? Eram pessoas, eu já cheguei até a fazer um curso de datilografia. Meu sonho era fazer esse curso de datilografia, fiz uma ou duas aulas que eram gratuitas, e fiquei muito chateado, aliás, por não fazer esse curso de datilografia, mas hoje datilografia morreu. Eu tô aos poucos revelando a minha idade. E aqui uma coisa muito importante que você precisa sempre pensar é que, como eu comentei, o emprego, como a gente conhece, naquelas firmas, naquelas empresas em que você entra para trabalhar e sai aposentado, né, aqueles empregões, isso aí está acabando. Por quê? Porque o mundo está precisando ficar cada vez mais eficiente na forma de se trabalhar. E as relações entre empregado e empregador estão ficando atômicas. Ou seja, daqui a pouco, e já está acontecendo isso, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas está rolando uma lei que só falta o presidente, nosso atual presidente, sancionar, que é a lei da terceirização, que vai permitir terceirizar até o núcleo do negócio. Ou seja, está aí uma grande prova de que essas relações de trabalho estão mudando profundamente, que é uma relação, vamos dizer, até de certa forma antiga, se data aí pós Segunda Guerra, daquela questão toda de 1940 para cá. Então é uma lei muito antiga, já tem já mais de 60 anos e não faz mais sentido para essa situação atual. Não sei qual é a sua posição sobre isso, ok? Eu tenho a minha posição, mas como não é o contexto do nosso mini curso agora falar sobre isso,
a gente deixa isso um pouquinho para lá. Só estou comentando que é uma grande prova do que esse conceito, essa relação está mudando para um nível atômico. Então, o que você vai ser para esse negócio, para esse ecossistema que você está inserido? Você vai ser um prestador de serviço, em que você tem um cliente e você é um fornecedor. E você vai colocando isso em cadeias, encadeando isso, e você tem um negócio, você tem uma agregação de valor encadeada, de modo que entra, a grosso modo, parafusos, peças aqui do outro lado sai um carro montado, ok? Então você vai agregando valor. Então o que você precisa ter em mente sempre essa relação de cliente e fornecedor, em que você é o fornecedor de serviço desse cliente. Então você tem uma entrada, você agrega valor e tem uma saída. E olha só, vou deixar focada essa questão de agregar valor, porque você precisa ficar muito atento a isso. Então imagine que você tem uma caixa preta, essa caixa preta você coloca uma moedinha e sai duas moedinhas. Você coloca três moedinhas e sai quatro moedinhas. E eu vou perguntar para você, essa caixinha que você está colocando é uma caixinha boa? E você provavelmente vai dizer que sim, porque afinal eu coloco uma moeda, coloco R$ 1 e sai R$ 2, muito bom. Então ela está agregando valor, principalmente valor diretamente aí financeiro. Agora imagina uma outra caixinha feia, uma caixinha que não. Você coloca uma moedinha de R$ 1, ela sai 50 centavos, você coloca R$ 2, ela sai R$ 1. Então é uma caixa que gasta, vamos dizer assim, energia. E agora eu te pergunto, qual é a caixinha que você quer ser? A caixinha que agrega valor ou a caixinha que não agrega valor? Ou de repente uma caixa mediana, que é uma caixa que eu coloco R$ 1 e sai R$ 1 do outro lado. Você entendeu? Imagina agora que você é o empresário, que você é esse cliente que quer contratar esse serviço. Você contrataria esse tipo de serviço dessa caixinha? Você contrataria essa caixinha, que é a caixinha que entra e só consome ali energia, não agrega valor, ou a caixinha que tudo que entra sai? Qual a caixinha que você preferiria ser? Com certeza você preferiria ser essa caixinha que eu agrego valor. Como que eu consigo agregar valor? Novamente, se ligando ao negócio do cliente. E tem formas que eu vou falar isso nos fundamentos. São 4 fundamentos que inclusive vai fazer você ser destacado. É o que eu falo como se fosse uma festa das bananas. Imagine que você foi no carnaval e você chegou nessa festa de carnaval lá no salão. Não sei se você gosta de carnaval, não. Eu não gosto de carnaval, mas eu achei o exemplo legal. Eu escutei isso de uma pessoa, esse exemplo não é meu. E você entra nesse baile de carnaval e tá todo mundo fantasiado de banana. E chega uma pessoa lá fantasiada de banana e coloca lá. Agora imagina que você foi lá encontrar um par perfeito, ou então foi se destacar. Como que vai ser seu destaque nessa multidão para quem está olhando de fora? Só tem banana, só tem amarelo, né? E não faz sentido nenhum. Então você precisa se destacar. Você de repente precisa achar uma outra fantasia que não seja só fantasia de banana. E é isso que eu quero dizer para você. Talvez você seja só o programador que saiba só C Sharp, esteja focado só na tecnologia e não está ainda tão focado naquela situação que eu comentei, que é a situação de agregar valor. Porque programar, daqui a pouco até o nosso computador aqui já está programando, porque ele não deixa de ser uma máquina. Ok? Então o que você precisa ser? Uma autoridade, né, para o seu cliente. E eu aposto, uma coisa que eu tenho, que eu não sou humilde. Né? E aqui no Brasil muita gente confunde isso no sentido assim de não ser humilde, logo você é arrogante. Pelo contrário, né? Bom, pelo menos eu acredito que eu não sou uma pessoa arrogante, mas eu não sou humilde porque eu sei exatamente o que eu sou. Eu sei exatamente os meus limites e sei também exatamente minhas qualidades. E com isso eu consigo ser para o meu público, e eu espero que eu esteja sendo para você. Eu acredito que sim, porque afinal você está aqui me escutando e você até pagou por esse material. De certa forma eu sou uma autoridade para você. E consequentemente você, por eu ser uma autoridade, por agregar valor para você, você escolheu me remunerar com algo que se chama dinheiro, que é um bem móvel, né? É uma coisa que você troca facilmente. Eu posso te dar R$ 10, mas R$ 10 para mim tem um valor, para você tem outro, porque R$ 10 você compra uma pipoca
e R$ 10 eu compro um sorvete, e esses mesmos R$ 10 te satisfaz, porque você gosta de pipoca, e os mesmos R$ 10 me satisfaz, porque eu gosto de sorvete, né? Isso não tem problema nenhum. Então você trocou uma coisa que você gosta, transformou isso em dinheiro, você entregou esse dinheiro na minha mão, e eu vou pegar esse dinheiro e vou transformar numa coisa que eu gosto. E em troca, eu agreguei valor para você, através de conteúdo, através de conhecimento, e você está enxergando isso, espero que você esteja enxergando isso como um investimento, porque agora você vai pegar esse investimento, trabalhar ele e vai devolver novamente esse investimento à comunidade, à sociedade, e a sociedade vai te retornar por isso, mas não mais pelo valor que você pagou por esse conteúdo, mas possivelmente por 2, 3, quem sabe até 100 vezes mais do que você investiu. Isso é investimento. É aquilo que eu falei para você. Se você acha conhecimento caro, experimente então a ignorância. E autoridade. Você precisa ser uma autoridade para o seu negócio. E você só consegue ser uma autoridade conhecendo o seu cliente. E talvez eu não sou autoridade para você por ser uma pessoa talvez com olhos azuis, ou uma pessoa bonita, ou uma pessoa legal. Eu sou uma autoridade para você porque eu tenho um certo conhecimento e eu sei o que eu tenho, como eu comentei, e eu sei que eu sou capaz de agregar valor isso aí para você. E você quer o que está aqui, então por isso que você está investindo inclusive o seu tempo. E eu sou com certeza para você, eu acredito, né? 99,9% de certeza que eu sou uma autoridade para você. Logo eu tenho um valor. E vamos pensar aqui então em autoridades e casos reais de programadores bilionários. Ou seja, aquelas pessoas que pegou uma ferramenta, a programação, e devolveu essa programação não só de volta em códigos ou coisas inúteis no bom sentido, eles devolveram valor. Vamos pensar aqui então. Então eu tenho as pessoas mais reconhecidas. Provavelmente você conhece um cara chamado Bill Gates, provavelmente você conhece um cara chamado Steve Jobs e provavelmente você conhece um cara chamado Mark Zuckerberg. Eu falei desses três não porque eles são melhores ou piores, mas são caras aí meio que até clichês das áreas aí, da nossa área da computação. Então a chance de você conhecer esses caras... Aliás, se você não conhece, sai da caverna e procura aí na internet. O que todos têm em comum? Eles largaram a faculdade. Não estou falando para você largar a faculdade, calma, não é isso que eu estou falando para você fazer nesse momento. Mas eles viram que até um determinado momento da vida deles, eles tinham conhecimento ou a ferramenta suficiente para criar algo maior. Então eles não queriam ficar só no contexto do acadêmico, no contexto de ter uma ferramenta e não fazer nada com ela. Eles queriam algo muito maior, ok? E todos focaram numa solução muito clara, que era: começaram por baixo, entendiam o problema do cliente e foram lá e construíram algo de valor para esses clientes e não para eles. Não ficaram lá estudando algoritmos complicados ou coisas malucas aí e entregaram alguma coisa maluca que não servia nada para ninguém. Não, eles foram lá, arregaçaram as mangas, entenderam o seu público e criaram soluções de valor. Não precisa nem falar que esses caras hoje aqui, com exceção Steve Jobs, que é o falecido Steve Jobs, são todos bilionários, né? Legal. E as menos reconhecidas em contexto de negócio, ok? Eu não estou falando aqui em meritocracia ou se você deve estudar mais ou menos, eu estou falando em money, dinheiro, eu estou falando em reconhecimento para um determinado mercado. Por quê? Como que eu sei que eles têm mais reconhecimento? Porque eles são bilionários. E os caras que são mais acadêmicos, aqueles, vamos dizer, doutores, salvo algumas exceções, com certeza, né? Estão ganhando com certeza ali um bom salário na universidade, estão fazendo o que eles gostam, mas também não eram vamos dizer assim, da vontade deles ou dessa questão de sair aí no mercado e criar soluções bilionárias. Por consequência, eles são menos reconhecidos, eles ganham menos por isso, com relação a esses exemplos que eu dei. E eu vou dar um exemplo prático aqui que é muito provável, eu já fiz esse exemplo, e é muito provável que você provavelmente pagaria mais se você fosse um empresário para o Silvio Santos do que para um PhD em Harvard. Porque o Silvio Santos é um cara que começou por baixo. Ele tem uma gama de empresas, ele tem banco, ele tem emissora de televisão, então ele é um cara que ele sabe na prática o que ele faz. Então, na cabeça dessa pessoa, no contexto de consultoria, é muito provável
que o Silvio Santos tivesse muito mais valor percebido. Guarda essa palavrinha, valor percebido, porque não adianta nada você ter valor. Eu tenho esse telefone aqui, ok? Mas eu paguei muito caro por ele, mas nem todo mundo pagaria tão caro por ele assim, porque ele não teria um certo valor para você que está comprando, ok? Então a saída não é mais estudar tecnologia. E eu te pergunto, o que é mais valioso para o seu cliente? Com certeza, para o seu cliente é o negócio dele, é a empresa dele. E o que é o mais valioso para você? Com certeza, o seu tempo. Então você quer entregar uma solução valiosa para o negócio do seu cliente. E aqui essa questão que eu falei de valor percebido, entendimento do seu produto. E se a pessoa não entender em menos de 30 segundos que você faz, desiste. A gente chama isso de pitch de venda de elevador. Eu estou falando um monte de coisa de negócio, de propósito, e eu espero que você não esteja achando isso chato. E aliás, se você estiver achando chato, pelo menos se dê a chance de chegar até o final desse mini curso para que você tenha uma visão melhor do todo. Como eu disse inicialmente, eu não estou falando para você parar de programar, não estou falando para deixar de fazer o que você gosta. Eu só estou dando um mapa um pouco mais abrangente de como esse sistema monetário, esse sistema capitalista e tudo mais funciona. Se é bom ou ruim, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para dar para você as regras do jogo e com as regras do jogo em mãos, você vai jogar essa regra da melhor forma possível que te apetece. Então tem muita gente que chega lá e te pergunta, cara, o que, que você faz? Aliás, você já fez essa experiência? Pergunta para uma pessoa ou tenta responder o que um programador faz. É muito provável que você vai ter dificuldade, e se você tiver dificuldade é porque você está muito preso ainda a essa situação técnica. Ou seja, você está ali com dificuldades para explicar para aquela pessoa qual o framework que você programa. E isso, como eu comentei, é o pãozinho quentinho da padaria. É irrelevante, ou melhor, é sua obrigação. E agora eu te pergunto, o que é strudel? Você sabe o que é strudel? Sabe o que é strudel? Aquele negócio. Sabe o que é? Bom, strudel não é nada. É uma palavra maluca que eu inventei agora, que é a mesma coisa que você está tentando explicar aquele framework maluco para sua mãe, ou aquela tela preta que você fica digitando um monte de código. E é a mesma coisa que você está tentando vender strudel. Se eu falasse que esse strudel custasse talvez 10 mil reais por mês, você compraria? É a mesma coisa que você vai estar tentando fazer ao não provar o seu valor para alguém que almeja pagar um salário para um programador. E o que é caro ou barato? Para mim, e eu vou te dar um exemplo bastante claro disso, um exemplo até interessante, meu, que caro ou barato é relativo ao valor daquilo lá. Chiclete pode ser uma coisa barata ou cara? Pode. Né? Um apartamento é caro ou barato? Pode ser caro ou barato. Depende, primeiro, se você pode pagar. Porque se você não pode pagar, a conversa se encerra aqui. Mas se você pode... Vou dar um exemplo agora para você. Eu gosto muito de dar palestras. Já dei várias palestras, sou professor aí em universidades e tudo mais. E eu tenho um aparelhinho que é o passador de slide. Então eu chego lá na aula, chego lá na palestra, espeto o meu pendrive lá no computador do auditório, e esse computador ele tá lá passando o meu slide. Para evitar que eu fique lá no palco indo voltando, eu tenho um aparelhinho que é sem fio, você aperta ele e ele passa para você automaticamente. Legal pra caramba. Só que esse passador de slide custa 300 reais. E eu não sei para você, mas para mim 300 reais é bastante dinheiro. Mas mesmo assim, eu entreguei, eu transformei uma série de coisas que eu poderia fazer com esses 300 reais, como por exemplo jantar com a minha família num restaurante bem legal, nesse aparelhinho eletrônico. Eu fiz uma troca, né? E para mim isso foi uma pechincha, porque ele tinha muito valor para mim. Ou seja, ele tem valor percebido para mim que sou o cliente dele. Talvez para você que se você não é apresentador, não tem valor algum. OK? E o que acontece normalmente com as pessoas que são mais técnicas? Eu li um livro que chama Startup de $100. Eu recomendo muito você ler se você quer seguir essa área aí de empreendedorismo, mas eu vou recapitular esse gráfico. Esse gráfico dizia o seguinte: se você é muito técnico e tem pouco marketing, provavelmente você é aquele cara que dá para ganhar, eu ganho muito bem, ou então você precisa de muito para poder explicar. Se o seu técnico é proporcional ao seu marketing, provavelmente você cobra um preço justo, que é aquela
piadinha, eu cobrei R$ 1.000 em 1 hora para arrumar o seu problema. R$ 1 foi para apertar o parafuso. E os outros 999 foi pelo tempo que eu estudei e foi o tempo que eu dediquei em saber qual o parafuso correto para apertar. Ok? Então você é esse técnico. E se você é um técnico com muito marketing e pouco conteúdo, né, pouca especialidade, você pode até se passar como charlatão, que é aquela pessoa que fala muito e não entrega nada. Ok? Então qual que é a questão correta? A questão correta é você tá no meio. Um técnico proporcional ao seu marketing. Você é uma pessoa que você ajuda, não é um enganador, vendedor de porcarias. E agora, como que a gente vai conseguir sanar, fazer essa solução funcionar? Trabalhando nos 4 fundamentos mais importantes que vai te posicionar como uma pessoa valiosa e, consequentemente, uma autoridade. Quem sabe até um Silvio Santos da programação, ou muito melhor, quem sabe até um Mark Zuckerberg ou um Bill Gates ou qualquer coisa que seja nesse nível. Legal? Então, expliquei aqui para você agora a partir desse ramo, o que é ser um programador, é um conteúdo muito denso. Veja e reveja e veja novamente esse vídeo. Pega um caderninho, pelo amor de Deus, para anotar. Não deixe esse conteúdo passar, né, como areia pelas suas mãos, porque eu demorei 20 anos para poder sacar essas e outras coisas. Legal? Então, essa aula acaba por aqui, ficou um pouco bastante extensa e eu até peço desculpas com isso, não é o padrão meu de aula, mas eu não podia deixar de entregar tudo isso para você, para que você possa utilizar a partir de agora. Legal? Então fique atento, agora eu vou passar para a parte 1, os 4 fundamentos, e não perca as próximas aulas de jeito nenhum. Um abraço, tchau, tchau.